1 Coríntios 4, versículos 6 e 7. Nós vamos retornar aqui o nosso estudo em 1 Coríntios. O texto diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesses recebido? A gente está dando sequência ao nosso estudo, tá? E o nosso foco hoje vai ser apenas nesses 2 versículos, tá? Como eu sempre faço, e a gente está tendo esse tipo de situação, né? Quase nunca a gente consegue manter a exposição, porque tem sempre alguma coisa. A gente vem trabalhando um contexto, tá? E o contexto geral de tudo aquilo que nós temos estudado aqui nessa carta até agora tem a ver com o problema das divisões dentro da igreja. Era uma realidade muito comum à igreja de 1 Coríntios, o problema da divisão. Sabe uma coisa curiosa? No retiro agora, conversando com o pastor Jair, nós estávamos conversando a respeito exatamente dessa situação, das divisões que acontecem dentro da igreja. E ele estava puxando assim um histórico da situação imperatriz, né? Eu tinha uma visão, mas ele trouxe algo muito mais amplo, na verdade, a respeito da situação. E ele disse uma coisa ali muito, muito impactante. Estava ele, o Romildo ali, né, o pastor Romildo, e ele disse que em mais de 30 anos, nenhuma igreja na cidade de Buriti, da cidade de Imperatriz, principalmente entre as batistas, começou fruto, aí ele estava usando a nossa igreja como exemplo, né, fruto daquilo que nós fizemos aqui no Buriti, que foi chegar numa cidade, começar uma igreja do zero, absolutamente do zero. Fui eu, a minha esposa, Jonatas e Emanuela. Né? A Emanuela era menor do que a Emanuela, era pequenininha na época, né? Nós 4, sem conhecer ninguém mesmo, a gente começou uma igreja. Ele disse assim: Edilson, isso não acontece mais. Todas as igrejas em Imperatriz, ao longo desses últimos 20, 25 anos, começaram fruto de divisões. E aí ele foi me explicar todo o processo. E eu fiquei chocado, irmãos, chocados. Porque o que mais acontece hoje na igreja são divisões. Igrejas divididas. Igrejas que têm experimentado, querido, essa ação maligna, tá, no seu seio, rompendo com relações, rompendo com amizades, gente profundamente feridas por causa da divisão dentro da igreja. A igreja que eu congreguei lá em Imperatriz, a igreja que quando Cristo me alcançou, eu fui congregar, que era a igreja Betesda, essa igreja, ela era fruto de uma divisão, de uma outra igreja, entendeu? E quando eu cheguei naquela igreja, já havia um tempo já que havia a divisão, e ainda, naquela época, as pessoas ainda mantinham os corações amargurados a respeito dessa situação de divisões. Então, é um problema extremamente sério, querido, esse de divisão, porque ele tem o poder, sabe, de... Vou usar uma expressão que o pastor Jair usou muito no retiro, né? Tem o poder de fazer a igreja sangrar, sabe? A igreja não prospera, a igreja não cresce, a igreja não avança por essa questão de divisão. E aqui, querido, não cabe a gente ir atrás de culpados, não cabe, na verdade, sabe? É impressionante isso. O fato é, irmãos, que tem havido isso, essa é uma realidade na igreja, no Brasil todo, o pastor já estava me contando a história da Lagoinha, do que aconteceu na Lagoinha, de outras igrejas no Brasil, falando de igrejas batistas, né? E quando eu falo de divisão, não estou falando só de pessoas aqui que não se cheiram, pessoas que
Não, estou falando de igrejas que saem, é um grupo que sai daqui e começa um trabalho ali, começa a competir com a igreja que eles frequentavam antigamente, de onde eles eram, entende? E isso tem acontecido, assim, irmãos, de uma maneira muito terrível na vida da igreja. Aqui no caso de Coríntios, a história era muito semelhante, embora não houvesse essa separação, até porque a igreja naquela época não era como é hoje, entendeu? Eles não se reuniam num templo para cultuar o Senhor, a igreja se reunia nos lares, né? Era como as células de hoje, basicamente. A célula se reunia nos lares. Esse som tá ruim, viu? Esse som tá ruim. Não sei o que foi. O nosso sonoplasta não está ali hoje, vai ficar assim, tá, gente? Para arrumar. Eu acho que está muito próximo aqui da minha boca aqui. Vamos ver se resolve isso. O fato, querido, é que a divisão é um problema que tem causado muito mal à igreja. E esse é o contexto do qual Paulo está falando aqui. Desde 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo vem abordando esse problema, tá? Ele já tinha mostrado a inutilidade da sabedoria humana quando comparado com a sabedoria de Deus. Ele está tratando desse problema de divisão, tá bom? Capítulo 1 e 2 ele fala sobre isso, e a sabedoria humana leva as pessoas a essa divisão, a essa contenda entre eles mesmos. Depois do capítulo 3, ainda falando do problema das divisões e da imaturidade que acontecia no meio daquela igreja, ele mostrou que aquele comportamento da igreja era fruto de imaturidade. Ele chama aqueles irmãos de crianças em Cristo, entendeu? E depois ele passa a usar metáforas para mostrar à igreja quão tolo, queridos, é a atitude de eles ficarem brigando entre si na tentativa de provar que o seu líder era o mais capaz e eloquente. Ele usa ali 3 metáforas, tá? 2 no capítulo 3 e uma no capítulo 4. É a metáfora da lavoura, a metáfora do edifício, e depois ele fala dos mordomos. Tudo isso que Paulo está fazendo, ele está fazendo com a intenção de mostrar à igreja o perigo que é a divisão dentro da igreja. Quando Paulo diz estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, essas coisas aqui é uma referência a essas metáforas que ele usou anteriormente, entendeu? Ele está dizendo exatamente isso, irmãos. Eu estou usando metáforas para falar a vocês. Eu estou usando essas situações para ver se vocês conseguem entender onde eu quero chegar, onde esses problemas levam. Porque qual era o problema da igreja? Era a tentativa entre membros daquela igreja de promoverem os seus líderes. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí, os membros desses grupos estão ali querendo provar que o seu líder é mais eloquente, é mais sábio, entendeu? É mais importante do que os outros. Havia uma competição, igualzinho acontecia na cidade. Da mesma forma que acontecia na cidade, estava acontecendo na igreja. Charles Rod, ele diz que o contexto e a posição enfática de essas coisas aqui exigem um significado em que as ilustrações e não as pessoas são o que foi transformado. Ou seja, Paulo avançou de metáfora em metáfora, trocando as imagens ao longo do caminho, mas, conforme agora ele diz, sempre com a intenção de que elas, pelo menos a maioria dessas pessoas, dessas metáforas, se apliquem a ele e a Apolo. A ideia é a seguinte, irmãos. Paulo tem uma mensagem a transmitir com as metáforas. Aí ele começa com a metáfora da lavoura, depois ele muda para a metáfora do edifício, depois ele fala dos obreiros, dos pastores como servos, né, como mordomos da palavra, que estão ali para honrar a Cristo, na verdade, e ele vem dizendo, olha, eu estou usando essas metáforas, eu estou usando essas coisas para ensinar algo a vocês, na verdade. E a questão é, o que é que Paulo queria ensinar a essa igreja, querido?
Por que ele vem usando essas metáforas? Por que ele vem trabalhando isso com a igreja? O versículo 6 mesmo responde, irmãos. Ele diz: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa. Observem, para que por nosso exemplo aprendais. Aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. A intenção de Paulo é que os exemplos que ele está usando entre ele e Apolo, quando ele fala da lavoura, ele diz: eu plantei e Apolo regou, tá? Cada um tem uma função específica, tá? Paulo foi o fundador da igreja. Depois de Paulo, Apolo veio e o substituiu como pastor. Funções diferentes. Paulo veio, abriu o caminho ali, fundou, estabeleceu a igreja e foi embora. Depois vem Apolo, entendeu? Assume o lugar de Paulo ali como pastor na igreja. Funções diferentes. Ele está dizendo: olha, entre nós não há competição. Entre nós não há contrito, não há ofensa, não há disputa. Nós estamos trabalhando harmoniosamente para o reino de Deus. Só que isso era entre Paulo e Apolo. Entre os irmãos da igreja havia disputa. Entre os irmãos da igreja havia confusão. Havia esse sentimento de intriga, sabe? Havia competição entre eles. Quando Paulo diz, querido, não ultrapasseis o que está escrito, esse texto ele é um texto extremamente difícil de ser interpretado. Literalmente, o grego diz: a fim de que vocês aprendam em nós o não além do que está escrito. Ele é um texto tão difícil que alguns estudiosos deixaram de tentar interpretá-lo. Nós não vamos continuar na tentativa. Alguns disseram que essa ideia de Paulo aqui, não ultrapasseis o que está escrito, não fazia parte do texto original. Isso é chamado de glosa, tá? É como se, tipo assim, é como se os copistas, na hora de copiar o texto, não entendendo o texto, eles fazem anotações de rodapé ali. E, por alguma razão, um copista inseriu essas notas no texto original, entendeu? Então, algumas pessoas tiram esse texto para tentar entender o que Paulo está dizendo. É complicado, irmãos. Aí, o Nicodemos vem, ele diz que uma das interpretações interessantes, defendida por alguns, é que ir além do que está escrito era o slogan do partido de Cristo. Lembra lá? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, tá? Esses irmãos que diziam que eram de Cristo eram o grupo mais perigoso, de acordo com os estudiosos, que havia na igreja, tá? Eles eram os espirituais. Eles eram aqueles que diziam: nós não obedecemos nenhum homem, nós só obedecemos a Cristo, tá? Então veja, há uma interpretação, e ela é bem interessante mesmo, defendida por alguns, que ir além do que está escrito era o slogan desse partido de Cristo, que se julgava espiritual e acima da lei, em virtude de receber comunicações diretas de Cristo pelo Espírito, mediante os dons de língua, profecia e revelação. Havia essa interpretação. Para esse grupo, as escrituras seriam apenas mais uma maneira pela qual Deus falava. Mediante as línguas e profecias, os coríntios recebiam mensagens que iam além do que estava escrito. Era por isso que se consideravam espiritualmente superiores aos demais crentes de Corinto e ao próprio Paulo, na verdade. Paulo, então, aqui exorta esses irmãos a não ir além do que está escrito, dando ouvidos e valorizando as línguas e as profecias. Veja, isso é uma interpretação, é lógico, ela não é a interpretação correta, tá bom? É improvável que a gente consiga sustentar isso, mas
que havia um problema na cidade, naquela igreja, em relação a esse aspecto, não há dúvida, queridos. A igreja, nós vamos ver isso no capítulo 12, 13, 14. A igreja era uma igreja que fluía nos dons, tá? A busca pelos dons de língua era uma coisa frenética entre aqueles irmãos. Os dons de língua naquela época era uma coisa assim, como é que eu coloco? Atraente é pouco, na verdade, sabe? Era um, meu Deus, era algo chocante. Imagine um crente, mas vamos lá, vamos transpor aquela realidade para nós. Imagine que no meio do culto aqui, gente do Buriti que nunca pôs os pés fora da cidade se levanta no culto e começa a falar em alemão. Você consegue imaginar? O cara mal fala o português e de repente, tomado pelo Espírito Santo, falando em línguas estranhas, ele começa a falar um alemão aqui. Isso seria chocante, entendeu? Todo mundo queria o dom. As pessoas estavam desesperadamente buscando esses dons ali naquela igreja, por causa desse mover poderoso, essa coisa sobrenatural do Espírito capacitar uma pessoa leiga a falar um idioma que ela nunca tinha ouvido, na verdade. Essas pessoas, querido, que falavam em línguas estranhas e que recebiam essas revelações da parte do Senhor, que se julgavam mais superiores do que os outros, do que aqueles que não falavam. Por isso, Paulo escrever 3 capítulos para tratar dessa questão dos dons espirituais. Tá? Bom, é uma teoria interessante, mas ela não tem essa aplicação aqui, tá, gente? E qual que seria, então, a explicação correta? E aqui nós temos 2 alternativas para isso, tá? A questão é, o que significa não ir além do que está escrito? É essa questão que Paulo está tratando aqui. Bom, como a frase em outros lugares sempre se refere ao Antigo Testamento, não ir além do que está escrito. Quase sempre que essa expressão aparece no Novo Testamento, ela está se referindo ao Velho Testamento, tá bom? Eu não sei se eu disse Velho Testamento 2 vezes. Quase sempre que aparece no Novo Testamento a expressão está escrito, você pode observar que está fazendo referência ao Velho Testamento. Bom, por causa disso, alguns acreditam aqui que Paulo esteja falando aqui, o não ir além do que está escrito, é uma referência a todo o Antigo Testamento, tá? Isso traz problema porque não há um texto na Bíblia, no Velho Testamento, que seja citado isso, tá? Então, os comentaristas, quando vão tratar disso, eles ficam meio sem saber o que fazer, na verdade. A outra interpretação, que eu considero a interpretação mais correta, é que quando ele diz que nós não devemos ir além do que está escrito, ele está se referindo às citações do Velho Testamento que foram feitas na própria carta nos capítulos anteriores. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Inclusive, queridos, eu tenho aqui alguma dessas citações. Por exemplo, em 1 Coríntios 1,19, está escrito assim, olha, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Quando você vai para capítulo 1, versículo 31, também lá diz assim, tal como se diz na Escritura, ou seja, está escrito, né? Se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. É Paulo fazendo citações específicas do Velho Testamento que se aplica ao que ele está tratando aqui no capítulo 4, tá bom? Aqui nesse problema de divisão, nessa questão da sabedoria humana, que o
era um dos motivos principais pelas quais os irmãos daquela igreja, né, estavam dividindo a igreja, rachando a igreja, é porque eles abraçaram essa sabedoria humana em detrimento da sabedoria de Deus, e por causa dessa sabedoria humana, eles estão agindo como estão agindo. Então, existe, 1 Coríntios 2,9 existe uma outra citação, 1 Coríntios 3,19 também, né, existe uma outra citação, porque está escrito, porque está escrito. É por isso que o primeiro grupo que interpreta esse texto diz que, quando Paulo diz não ir além daquilo que está escrito, ele está falando de todo o Velho Testamento. Né? E o segundo grupo diz, não é de todo o Velho Testamento, ele está se referindo às citações do Velho Testamento que ele já fez anteriormente, capítulo 1, 2 e 3. Tá? Esse é um entendimento mais apurado, é a interpretação mais correta. E observe uma coisa, querido, que todos os textos citados têm a ver com o homem, né? Que por causa dessa sabedoria do mundo, gloria-se no próprio homem. Então, exaltar-se a favor de um contra o outro seria ir além daquilo que está escrito. Está escrito. Observe o texto, eu vou abrir o texto novamente, e eu quero que você tenha isso em mente. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outro. Aqui nós temos, querido, uma coisa interessante. Eu gosto de olhar isso porque eu já estou há muito tempo na igreja e aí quase 30 anos servindo ao Senhor. E nesses quase 30 anos eu já vi de quase tudo dentro da igreja. E poucas coisas, queridos, dentro da igreja são tão perigosas quanto a questão do orgulho. Que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Divisão dentro da igreja, irmãos, geralmente é fruto de orgulho, sabe? O que está na raiz dela é o orgulho. Quando você olha para a igreja de Corinto, você vai perceber uma coisa interessante. Sim, a igreja estava sendo influenciada pela cultura local. Corinto é uma cidade grande, uma cidade onde havia muitos filósofos, né? Aquilo que o Nicodemo chama de filósofos ambulantes. Esses filósofos, eles disputavam público, né? Eles estavam ali à procura de seguidores, e essa era uma coisa muito comum naquela cidade. As pessoas gostavam desses eventos públicos, de os filósofos ali usando da sua sabedoria, da sua eloquência, né? Tentando atrair as pessoas. E essa prática tão corriqueira dentro naquela cidade, ela entrou na igreja de tal maneira, querido, que a igreja ela se divide. E se divide igualzinho acontece acontecer na cidade, entendeu? Eles escolhem um líder para si. Provavelmente, irmãos, a realidade dessa igreja era: eu tenho um grupo aqui que se reúne, né? São os gentios que se convertem ao judaísmo. Então, eles giram em torno da lei, e, portanto, Pedro é a figura principal, ainda que Pedro provavelmente nunca tenha pisado os pés em Corinto, tá bom? Mas eles têm em Pedro essa figura de autoridade por causa da lei e tudo mais. Aí eu tenho um outro grupo que se reúne para cá, são aqueles que gostam de Apolo, por exemplo, entendeu? Então, esse grupo se reúne numa casa. Ali eu tenho um outro grupo que são aqueles que gostam de Paulo, aqueles irmãos que começaram a igreja com Paulo e tudo mais. E aí, a igreja está dividida dessa forma. Elas cultuam separadamente. Uma vez por semana, essa igreja se reúne num ambiente onde todos estão ali para celebrar aquilo que é chamado de a festa do amor, né? A festa ágape. E ali eles se reúnem para comer e para cear. Capítulo 11 a gente vai tratar disso, né? Da ceia, dos problemas que aconteceram nessa igreja com relação à ceia. Então, uma igreja dividida, uma igreja que está refletindo a realidade da cidade, uma igreja que adotou a cultura da cidade, e
trouxe para dentro de si e agora ela está sofrendo as consequências disso. O que é que está na raiz disso tudo, irmãos? Sim, Paulo já disse que esses irmãos eram imaturos, chamou esses irmãos de criança, mas nós vamos ver aqui nesse texto que a raiz desse problema é exatamente o orgulho, tá? O orgulho. Qual era, querido, o propósito de Paulo, né, em usar a si mesmo e a Apolo para que aqueles irmãos não fossem além do que está escrito? Lembra do texto? Tá? Novamente, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito. E por que é tão importante para aqueles irmãos que eles não ultrapassem aquilo que está escrito? Qual era o propósito disso? Paulo diz: para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Novamente, aqui está a raiz do problema da igreja de Corinto, em relação a essa questão dos dons. Mas esse problema vai aparecer em relação aos dons espirituais, esse problema vai aparecer em relação ao fato de comer ou não comer carne, esse problema vai aparecer em relação ao litígio que havia entre os irmãos daquela igreja. Orgulho estava na base de praticamente todos os problemas daquela igreja, irmãos. Era uma igreja que estava cheia de si mesma. Eram irmãos vaidosos. Eles estavam inchados por causa da sabedoria humana e provavelmente pela pseudo-espiritualidade que eles viviam. Eu digo pseudo-espiritualidade, querido, porque é difícil admitir uma espiritualidade sadia numa igreja com tantos problemas como é a igreja de Corinto. Paulo diz que fez uma aplicação figurada do seu exemplo e do exemplo de Apolo. Olha que coisa interessante, né? O que ele está dizendo aqui? Que ele usou, tá? Que ele usou a sua atitude e a atitude de Apolo quanto às Escrituras, ou seja, nunca ia além delas para representar princípios válidos para todos os cristãos. Novamente, Paulo está usando a sua vida, está usando a vida de Apolo, a relação dos dois, porque os dois são amigos, embora houvessem os defensores de Paulo e os defensores de Apolo, embora esses grupos estivessem brigando, Apolo e Paulo eram amigos. Apolo e Paulo trabalhavam em harmonia pelo reino de Deus, cada um executando o seu papel, mas em harmonia, querido. Então, Paulo queria que esses irmãos aprendessem a humildade a partir do seu exemplo e do exemplo de Apolo. E aí, novamente, queridos, nós vamos cair numa questão de cultura, sabia? Para aquela igreja, para aqueles irmãos em Corintos, essa lição, a lição da humildade, era uma lição muito difícil. Sabe por quê? Porque os gregos acreditavam que a humildade era um traço desprezível de um escravo, um sinal de fraqueza e não a característica de um grande homem. Eu estou assistindo uma série chamada Shogun, acho que é o nome Shogun, a saga do Japão. É uma série baseada parece que é em fatos reais, que conta mais ou menos o começo da história dos japoneses. E na série, querido, um cara inglês, um marinheiro inglês, chega ao Japão. E ali ele é tratado como um prisioneiro, depois como aliado de um dos comandantes daquela terra, né? Só que o grande dilema daquele homem é lidar com a cultura japonesa, entendeu? Porque ele é um inglês que está no Japão e tem que se ajustar à cultura japonesa, na verdade. É uma série muito interessante, pelo fato histórico, né? E também por essa perspectiva de cultura, de como o choque de cultura, né? Então, veja, um grego vê a humildade
de maneira desprezível. Por quê? Porque para eles, humildade é um traço que fala de escravos. Humildade é um sinal de fraqueza e não a característica de um grande homem. Imagine pregar o evangelho como Paulo fez nessa cidade, falando de Jesus Cristo, que se submeteu às autoridades judaicas, né, israelitas, que foi preso, que foi subjugado, que foi amarrado no tronco, que foi levado para a cruz, e ele não esboçou nenhuma atitude. Eles olham para essa mensagem e dizem: isso é loucura, isso não pode, esse homem não pode ser Deus, que Deus fraco é esse? Estou lembrando aqui dos Vingadores, né? De Loki. Que Deus fraco é esse? Que morre numa cruz, condenado como um ladrão, como um bandido qualquer. Cultura, irmãos. Cultura. Enquanto Paulo está tentando ensinar a eles a humildade, fazer com que eles abandonem o orgulho, eles estão lá se degladiando. Olha que coisa interessante, né? Nicodemos, no seu comentário, ele diz que toda a tentativa de Paulo aqui no capítulo 4 fracassou completamente. Depois, o próprio Paulo vai lá pessoalmente lidar com esses problemas. O problema é aqui, queridos, veja, coisa interessante, tá bom? Versículos 6 e 7, Paulo está tratando, não é nem mais exatamente dos problemas das divisões. Agora, o problema é que a igreja tem com ele pessoalmente, entendeu? Paulo escreve a carta, depois Paulo vai lá para conversar com a igreja, ele não resolve, o negócio foi complicadíssimo lá, Paulo sai de lá frustrado, entendeu? Depois ele envia Timóteo para tentar ver se resolve alguma coisa, porque a igreja era uma igreja difícil, orgulhosa. Paulo está ensinando para os irmãos como é que a gente lida com isso, como é que a gente age sem ir além daquilo que está escrito. Ele está mostrando a harmonia que havia entre eles, cada um dos dois cumprindo o seu chamado, sem comparações e sem exaltações pessoais, tá? Apolo foi usado por Deus para fundar a igreja. No caso, não, Paulo foi usado para fundar a igreja e Apolo foi usado para pastorear aquela igreja. Bom, veja, Paulo desnuda o real problema da igreja. Agora, querido, ele vai atacar a raiz desse problema. Irmãos, eu não sei se vai dar tempo, querido, mas aqui nós temos um texto que é extremamente necessário para a vida da igreja. Olha o versículo 7. Veja o que Paulo diz. Primeiro, ele já colocou o versículo 6, né? Ele está dizendo assim: olha, eu apliquei essas verdades, essas coisas figuradamente em relação a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que vocês aprendam com o nosso exemplo a não ir além daquilo que está escrito, né? Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. Agora ele pergunta: pois quem é que faz com que você sobressaia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Irmãos, esse é um dos textos mais poderosos, se é que eu posso colocar nesse sentido, no sentido de atacar o orgulho humano, sabe? Porque o que Paulo faz aqui, irmãos, é dizer: olha, vocês não são nada, vocês não são ninguém, vocês não têm absolutamente nada do que se orgulhar. Primeiro, quem foi que te fez sobressair? A resposta esperada para isso, diz Nicodemos, é Deus. Segundo, que tens tu que não tenhas recebido? E a resposta esperada é: nada, eu não tenho nada, tudo que eu tenho recebi. E a terceira pergunta: e se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Esse é um texto, querido, daqueles que servem realmente para
humilhar a pessoa. Veja, irmãos, eu sei, eu fui pesquisar orgulho no que diz respeito à religião, orgulho no que diz respeito à filosofia, orgulho no que diz respeito à psicologia, e eu sei que o conceito filosófico e psicológico de orgulho, né, as pessoas dizem assim, olha, pode ser bom, dependendo de como você faz isso. Por exemplo, se você se orgulha de ter feito bem uma pessoa, esse é um orgulho saudável, né? Que diz respeito à sua autoestima. Mas, querido, biblicamente não existe isso. Eu não estou dizendo que é errado uma pessoa se sentir bem porque fez uma coisa boa. Eu não estou dizendo que é errado uma pessoa ter a sua autoestima elevada se ela executou uma tarefa muito bem executada, entendeu? Não, não é isso. O que eu estou tentando colocar para vocês é que, à luz da Bíblia, querido, nós não temos motivos para nos orgulhar. Esse texto, ele é um pouco complicado. A primeira pergunta é um pouco complicada, porque, como diz aqui o Gordon Fee, ele diz que é comum as pessoas interpretar o verbo diakrinei, né? Que é a palavra faz, o verbo faz. É comum interpretar esse verbo como referência ao fato de os coríntios estarem inchados uns contra os outros dentro da comunidade. Nesse caso, interpretando esse verbo dessa forma, o texto ficaria assim: pois quem torna você diferente de qualquer outro? E a implicação desse texto seria: não há fundamento para pessoa alguma se exaltar acima de outra, visto que, em última instância, quaisquer diferenças que existam entre elas são atribuíveis a Deus. Se eu sou uma pessoa extrovertida e o Rodrigo é uma pessoa tímida, não há vantagem, não há fundamento para eu me orgulhar. Se eu sou uma pessoa inteligente, por exemplo, né? Se eu sou uma pessoa estudiosa e o irmãozinho lá não é, novamente, não há motivo. Por quê? Porque essas diferenças que existem entre uma pessoa e outra, elas são atribuídas a Deus. Esse texto, querido, ele é delicado. É daqui que surge, né? Agostinho trouxe desse versículo aqui 7 e de Romanos 9:16, ele estabelece ali algumas ideias muito interessantes a respeito, por exemplo, né, da depravação humana, de que não há nada no homem que seja atraente para Deus, na verdade, porque tudo que o homem tem foi Deus que deu a ele, entendeu? Todos os meus talentos vieram de Deus, os dons vêm de Deus, a minha capacidade vem de Deus, tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, então por que eu sou orgulhoso? É mais ou menos essa a ideia, tá? Veja, querido, há um outro entendimento. Esse entendimento aqui é como se a questão aqui é porque Paulo está falando a respeito de quê? Ele está usando isso aqui, olha o versículo 7. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? Alguns aplicam isso aqui para a realidade da igreja, entendeu? Para a realidade da igreja. E quando se faz isso dentro da realidade da igreja, a pergunta é, pois quem torna você diferente de qualquer outro, entendeu? Então, não há aqui, de acordo com essa interpretação, não há fundamento para uma pessoa se exaltar acima da outra, porque, em última instância, qualquer que seja a diferença entre elas, essas diferenças são atribuídas a Deus. O outro entendimento é que a pergunta tem relação direta com a frase imediatamente precedente, com aquilo que está no versículo 6, e com o orgulho deles diante de Paulo, né? Nesse caso, o sentido da pergunta seria: quem distingue vocês? Ou dito de outra maneira, com que base, né, com base em que vocês se vangloriam dessa forma? É como se essas pessoas estivessem se vangloriando contra o próprio Paulo. Não uns contra os outros, mas contra Paulo, entendeu? Contra Paulo. Se nós quiséssemos contemporizar, querido, essa pergunta, ela ficaria mais ou menos assim: Jesus amado. Contemporizando, ficaria assim, afinal de contas, quem você acha que é? Que tipo de autoengano é esse que deixa que você se coloque na posição de julgar o servo de uma outra pessoa? Tá?
Tá, e vai já voltar, tá bom? Acho que já voltou tudo novamente. Você percebe, querido? Essa segunda interpretação, é uma interpretação que tem mais a ver com a questão aqui da igreja com Paulo. Escute, a igreja tem problema com Paulo. Ou, refazendo a questão, parte da igreja tem tema com Paulo. Parte da igreja se julga superior a Paulo. E Paulo está perguntando, né? Quem você acha que é, na verdade? Né? Que tipo de auto-engano, que tipo de sedução leva você a se colocar numa posição superior, na verdade, entendeu? A quem quer que seja. Queridos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Poucas coisas são tão prejudiciais na vida cristã quanto o orgulho. Um dos maiores perigos do orgulho na relação com Deus, irmãos, é que ela pode nos afastar da graça divina. Quando você vai para a Bíblia, irmãos, o orgulho é visto como algo muito sério e perigoso. Olha, por exemplo, em Provérbios 16, 18, onde está escrito: a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Do que ele está falando? Paulo está dizendo do que o orgulho leva à destruição. E o orgulho leva o homem à queda. É isso, Paulo? Não. Salomão aqui, na verdade, eu estou lendo Provérbios, né? Isso significa que quando uma pessoa está muito cheia de orgulho, querido, ela pode acabar se destruindo ou caindo em desgraça porque não está mais dependendo de Deus, mas confiando demais em si mesmo. O orgulho é aquilo que faz o homem confiar em si mesmo, que faz o homem exagerar nessa confiança pessoal. Eu sou capaz, eu consigo. Veja, é uma linha muito tênue aqui, tá bom? Entre você ser uma pessoa orgulhosa ou ter aquilo que a gente chama de alto-baixa estima, né? Nós lidamos aqui, querido, com uma necessidade de equilíbrio muito grande. Porque uma coisa é uma pessoa dizer assim: eu sou eu, sabe? Eu consigo, pastor, eu sou o cara, pastor, eu vou dar conta. Tá. Outra coisa é aquele camarada: não, pastor, eu não dou conta, não, pastor, eu não sou capaz, não. Você percebe? Você fica lidando com extremos, querido, quando na verdade nós deveríamos andar em equilíbrio em relação a essas coisas. Não aquele cara orgulhoso demais que acha que não precisa de ninguém, que não precisa nem mesmo de Deus, que ele dá conta porque ele é capaz, porque ele pode, porque isso, aquilo, mas também não aquele cara que se vê como um ninguém, que não se acha capaz. Às vezes tem até talento, mas não consegue ver isso em si mesmo, entendeu? E por causa disso se anula completamente. São realidades que nós precisamos distinguir, irmãos, e ter cuidado com elas. Mas lembra vocês, o orgulho, ele inevitavelmente levará o ser humano à destruição. A pessoa orgulhosa, querido, ela vai quebrar a cara, não tem jeito. Não tem como, irmãos. É uma sentença bíblica, a soberba precede a destruição. Por isso a energia, a altivez do espírito precede a queda. Além disso, querido, o orgulho pode criar um obstáculo entre nós e Deus. Pois quando estamos orgulhosos, tendemos a nos colocar em uma posição de autoridade e não reconhecemos nossa necessidade de Deus. Isso pode levar a conflitos e a um crescimento pessoal estagnado, pois o orgulhoso se recusa a se submeter à vontade de Deus e a aprender com Ele. Ei, queridos, nosso tempo está acabando. Deixa eu só dar uma olhada. E eu tenho muito texto pela frente. Escute bem, irmãos. Hoje é um dia de ceia. Daqui a pouquinho nós vamos cear. E eu vou dar a você uma instrução que é para você se colocar diante de Deus e sondar o próprio coração para ver como é que você está. E por que a gente faz isso? Para que ninguém
venha à mesa do Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma. Esse era um problema que acontecia nessa igreja aqui na cidade de Corinto. A igreja estava padecendo, algumas pessoas estavam enfermas, outras tinham morrido, porque elas estavam indo à mesa do Senhor de qualquer jeito, sem se importar, entende? É um perigo muito grande, querido, isso. É um perigo é importante, novamente, são verdades que nós andamos assim, ou num extremo ou no outro, o tempo todo, entendeu? E a pessoa diz assim, pastor, mas eu não estou em condições de cear, pastor, eu não quero cear, como eu vi acontecer durante muito tempo na minha vida, lá em Imperatriz, irmãozinhos que chegavam lá no mural, olhava lá, tipo assim, dia 6 hoje, né? Dia 7, ceia do Senhor. Ou aquele irmãozinho não ia para a igreja porque ele não queria cear, porque tinha alguma coisa não resolvida que ele não queria resolver de fato, então não ia para a igreja para não cear e não ter que resolver o seu problema. Ou então ele ia para a igreja, mas quando chegava no finalzinho do culto, que o pastor estava terminando a mensagem, aquele irmão saía de fininho, era uma igreja grande, né? Saía de fininho ali e ia embora. Por quê? Porque ele não queria consertar a vida com Deus. Isso fala de orgulho, irmãos. Isso fala de orgulho. O orgulho, querido, cria um obstáculo entre nós e Deus. Eu estou dizendo a vocês que tudo o que aconteceu nessa igreja, os problemas de divisão, o problema da igreja com relação a Paulo, o problema da igreja com relação aos dons espirituais, o problema da igreja com relação à questão do alimento, a questão da ceia, a questão da briga entre os irmãos, quase todos os problemas dessa igreja tinham a ver com orgulho. Orgulho. Era uma igreja orgulhosa. Era uma igreja que tinha a manifestação de todos os dons. Se achavam superiores ao próprio Paulo, fundador da igreja, irmãos. E por causa disso, estavam numa situação muito delicada diante de Deus. O que eu posso dizer a vocês, querido, é que nós devemos lidar com relação ao orgulho. Todos nós, sem exceção. Queridos, um orgulhoso não permanece diante de Deus. Não pode, irmãos. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender na nossa relação com Deus, é que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Não dá para ser orgulhoso, querido, e permanecer diante de Deus. É se autodestruir, irmãos, essa atitude. É uma atitude de autodestruição. É uma atitude que afronta o caráter de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus. A Bíblia diz que Deus está próximo de alguém que tem um coração contrito, quebrantado. Alguém que tem um coração que é dependente dele. E mais do que nunca, nós precisamos de um coração assim. De um coração que dependa de Deus. De um coração que diante de Deus possa se quebrantar, querido. Possa se humilhar diante dele.